Você é aquele tipo de pessoa que está acostumada a remoer demais o passado. Porque não poderia ter sido assim, aquela pessoa não poderia ter feito isso comigo, e fica o tempo todo querendo reparar aquilo na sua cabeça e acaba entrando num loop infinito de pensamentos que só te remetem ao passado, e quando você percebe, sua energia foi toda drenada e você não tem mais paz mental de tanto que você vive no passado. Se você está acostumado a fazer isso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero te explicar porque isso pode estar atrasando a tua vida. Quanto mais a gente vive no passado, mais a gente dá poder a ele. Quanto mais a gente coloca a nossa energia em algo que não deu certo, mais a gente cria isso na nossa realidade. Então, basicamente, o melhor caminho é aceitar que o passado não existe mais. Tudo que você tem é o agora. E continuar a remoer essas histórias só te afundam. A melhor coisa que você pode fazer para se libertar disso é perdoar. E perdoar não significa conviver com a pessoa, não significa aceitar o erro que aquela pessoa cometeu contigo, mas simplesmente se libertar. Perdoar significa aceitar que o passado não poderia ser diferente, porque simplesmente já aconteceu e ele não existe mais e não vai voltar. Então, aceitar que o passado não poderia ser diferente te liberta de um peso enorme. Não é voltar a conviver com a pessoa e não é achar correto as atitudes que ela teve com você, mas simplesmente aceitar que não poderia ter sido de outra maneira. Isso te liberta. E não sou eu que estou falando isso. Pela lei da atração, que é comprovada pela física quântica de diversas maneiras, por diversos experimentos, quanto mais a gente dá atenção para uma coisa, mais a gente vai criar aquilo na nossa realidade. E muitas vezes, Deus está querendo trazer para a gente algo novo. Mas para a gente receber esse novo que Ele tem para a gente precisa soltar o nosso passado. E soltar o nosso passado não é simplesmente deixar de falar com aquela pessoa que nos fez mal e seguir a vida. Porque às vezes a gente faz isso, mas aquela pessoa continua existindo dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa energia, dentro das nossas emoções. Então o melhor caminho é aceitar que não poderia ter sido de outra maneira, que aquela pessoa fez o melhor que ela pôde. Foi horrível, às vezes foi uma situação muito difícil que você passou, mas aceitar que era o melhor que ela conseguiu fazer naquele momento, com o nível de consciência que ela tinha naquele momento, te liberta para um novo de Deus na tua vida. Nem sempre as pessoas que passam pela nossa vida estão no mesmo nível de consciência espiritual e emocional que a gente. E a gente precisa aceitar isso. E não é porque uma pessoa é melhor do que a outra, não é isso. É que algumas pessoas não estão dispostas a passar pelo desconforto do autoconhecimento e de realmente fazer todo esse processo interno de se trabalhar, de trabalhar suas crenças. Porque, gente, isso é muito desconfortável. A gente que tá nesse caminho, a gente sabe que não é fácil. Mas, pelo menos pra mim, eu prefiro ir por esse caminho do autoconhecimento, de desconstruir crenças e me melhorar, do que passar a vida inteira sendo de uma maneira disfuncional e repetindo padrões na minha vida. Mas a gente precisa aceitar que nem todo mundo está disposto a fazer isso. Nem todo mundo está disposto a se trabalhar e se melhorar. Então, se alguém errou com você, aceite que foi o melhor que ela conseguiu naquele momento. E não fique tentando mudar a pessoa. Não fique tentando mudar a pessoa com a sua paciência, com a sua compreensão, porque as pessoas só mudam quando estão prontas. E muitas das vezes você só vai se desgastar tentando mudar o outro, se ele não está pronto. E não é só uma questão de estar pronto, é uma questão de querer.
de querer entrar nesse processo, de desconstruir suas crenças, de se melhorar internamente, de olhar para si mesmo, de perceber onde você está errando. Isso é desconfortável. Nem todo mundo está pronto para evoluir, a gente precisa aceitar isso. E eu acredito que quando a gente para de carregar o outro dentro de nós, por meio do não perdoar, que é o não aceitar a situação, entender que foi o melhor que poderia acontecer, com o nível de consciência de ambos, você para de dar energia para isso e você simplesmente solta e se liberta de todo esse peso que você vem carregando dentro de você por meio da não aceitação. Então, quando você solta isso, você se liberta disso, você consegue abrir espaço para um novo de Deus na tua vida. Porque quantas vezes nós estamos presos ao passado e Deus quer nos entregar algo novo, mas a gente simplesmente não abre mão desse passado. A gente fica ali preso, agarrado, esperando que aquela situação mude ou querendo que as coisas tomem um rumo diferente, simplesmente não aceitando. E enquanto a gente se agarra a esse passado que não nos faz bem, que não nos traz paz, mas a gente adia o futuro bom que Deus tem pra gente. E isso também é comprovado pela física quântica, que para você viver algo novo, você tem que se libertar do velho, dos velhos padrões, da não aceitação e de estar direcionando toda a sua energia e o seu foco para o passado. Porque quando você faz isso, automaticamente você está criando mais do mesmo. Quantas vezes você fica se perguntando por que a minha vida não anda, porque está tudo se repetindo, e eu tô repetindo padrões, eu tô repetindo ciclos, e eu tô conhecendo as mesmas pessoas em corpos diferentes. Eu mudo de trabalho, mas a dinâmica continua a mesma, eu não saio daquela mesmice. E a realidade é que você tá preso ao seu passado. Você está direcionando toda a sua energia para isso e você precisa se libertar e começar a criar um novo futuro. E como é que a gente faz isso? Por meio dos nossos pensamentos e sentimentos. Quanto mais a gente direciona a nossa energia para coisas que aconteceram, querendo que fossem de outra maneira, percebe que a gente está colocando o nosso foco no passado. E a partir do momento que você solta aquilo, você dá espaço para algo novo na sua vida. Mas é claro que isso aqui não é automático. Você precisa direcionar os seus pensamentos que estavam focados no passado, presos em uma situação, agarrados a ela, querendo que seja diferente, para um futuro novo. O primeiro passo aqui seria o perdão. Aceitar que foi o melhor que poderia acontecer. E o segundo passo seria começar a olhar para o futuro de uma perspectiva diferente, acreditando que você merece coisas melhores na sua vida, mudando suas crenças, mudando seus pensamentos e seus sentimentos e, consequentemente, mudando a sua realidade. Mas o primeiro passo de tudo isso é se libertar e soltar o peso do passado, que tá aí te destruindo, te consumindo a cada dia. Você não consegue mais ter paz de espírito de tanto que aquela situação começa a ocupar a sua cabeça. Então o primeiro passo é soltar isso, abrir espaço para algo novo. E depois começar a se trabalhar internamente para receber coisas melhores da vida. Era basicamente isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Falar sobre o perdão e sobre a aceitação de que o passado já aconteceu. E essa é a melhor forma de perdão que nós podemos conceder, é aceitar que o passado não poderia ser diferente. Já aconteceu e nenhum pensamento e nenhuma energia que a gente colocar aqui agora no presente vai mudá-lo. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.